Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, Resumindo a Palavra. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios e bênçãos que Deus nos concede, a criação dos filhos. Em um mundo cada vez mais conectado e digital, onde nossos filhos são bombardeados por informações e influências a todo momento, como podemos educá-los seguindo os princípios bíblicos de disciplina e amor? Como equilibrar firmeza e graça em uma era onde a autoridade dos pais é constantemente questionada e onde as telas competem com nossa voz? A palavra de Deus é atemporal e traz princípios que transcendem épocas e culturas. Hoje, vamos explorar como aplicar esses princípios eternos no contexto desafiador da era digital. A Bíblia é clara ao estabelecer que os pais têm a responsabilidade primária pela instrução espiritual e moral dos filhos. Em Deuteronômio 6:6-7, lemos: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Este versículo nos mostra que o ensino deve ser contínuo e integrado ao cotidiano. Um princípio que se aplica perfeitamente à era digital, onde precisamos estar presentes nas diversas dimensões da vida de nossos filhos. Efésios 6:4 complementa esta instrução. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse versículo revela um equilíbrio crucial: disciplinar sem exasperar. No contexto digital, isso pode significar estabelecer limites sem demonizar a tecnologia, que faz parte integrante do mundo em que nossos filhos viverão como adultos. João Crisóstomo, um dos pais da igreja, comparava os pais a artistas esculpindo as almas de seus filhos, trabalhando diligentemente todos os dias para revelar a imagem de Deus neles. Esta obra de arte requer paciência, consistência e visão de longo prazo. Provérbios 13:24 nos diz: Quem poupa a vara odeia seu filho, mas quem o ama tem cuidado em discipliná-lo. Este versículo, frequentemente mal interpretado, não é um incentivo à violência, mas um lembrete da importância da correção amorosa. Santo Agostinho, um dos mais influentes filósofos cristãos, ensinou que a disciplina sem amor torna-se tirania, mas o amor sem disciplina resulta em caos. A verdadeira disciplina, segundo ele, vem da palavra discípulo, aquele que aprende. Nosso papel como pais é sermos mestres amorosos. Hebreus 12:5-6 nos lembra: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina divina é modelo para a disciplina parental, sempre motivada pelo amor e visando o crescimento, nunca pela ira ou vingança. São Tomás Aquino ensinou que a disciplina deve ser proporcional à maturidade da criança, adaptando-se conforme ela cresce. Isso se aplica perfeitamente ao mundo digital, onde o nível de autonomia deve acompanhar o desenvolvimento do discernimento. A era digital apresenta desafios únicos, mas podemos aplicar Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso significa não apenas estabelecer limites para o uso de tecnologia, mas também ensinar discernimento digital, a capacidade de avaliar criticamente o conteúdo consumido à luz dos valores cristãos. Filipenses 4:8 oferece um excelente filtro para o consumo de mídia digital. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo pode ser a base para conversas familiares sobre escolhas de conteúdo online. Blaise Pascal, filósofo cristão e matemático, observou que o ser humano tem um vazio em forma de Deus que tentamos preencher com distrações. Na era digital, devemos ajudar nossos filhos a reconhecerem quando a tecnologia está sendo usada para preencher um vazio espiritual. Jesus nos ensina sobre perdão em Mateus 18:21-22, quando Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar, e Jesus responde: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quando nossos filhos cometem erros online, compartilhando algo inapropriado, excedendo limites de tempo de tela ou acessando conteúdo proibido,
Nossa resposta deve equilibrar consequências claras com graça abundante. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, nos mostra um pai que permite que o filho sofra as consequências naturais de suas escolhas, mas permanece vigilante, pronto para restaurar o relacionamento quando o filho retorna. No mundo digital, isso pode significar permitir que os filhos experimentem a perda temporária de privilégios digitais como consequência de mau uso, sempre mantendo aberto o caminho para restauração e aprendizado. Dietrich Bonhoeffer falava sobre a graça custosa, o perdão que reconhece a seriedade da transgressão. Quando nossos filhos erram no espaço digital, devemos oferecer-lhes esta graça custosa, ajudando-os a compreender o impacto de suas ações sem diminuir seu valor como pessoas amadas por Deus. Jesus orou por seus discípulos em João 17, 15, 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Similarmente, não podemos, nem devemos, isolar completamente nossos filhos do mundo digital. Mas podemos equipá-los para navegar nele, sem serem corrompidos por seus valores. Provérbios 27, 17 nos diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Na prática, isso significa criar um ambiente familiar, onde questões difíceis podem ser discutidas abertamente. Quando nossos filhos encontram conteúdo questionável ou antibíblico online, devem sentir-se seguros para trazer essas questões para a discussão familiar. Justino Mártir, apologista cristão do segundo século, argumentava que os cristãos deveriam entender bem as filosofias do mundo para poder engajar-se com elas a partir de uma perspectiva cristã. Seguindo esse exemplo, podemos ensinar nossos filhos a entender as mensagens seculares que encontram online, não para adotá-las, mas para saber como responder a elas com a verdade bíblica. Mateus 6,6 nos instrui: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Em um mundo de constante conectividade e distrações digitais, precisamos ensinar e modelar para nossos filhos práticas de solitude e silêncio deliberado, criando espaços regulares livres de tecnologia para encontro com Deus. O rei Davi escreveu em Salmos 119, 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A memorização das Escrituras fornece aos nossos filhos uma âncora interna quando navegam pelas águas turbulentas da informação digital, dando-lhes discernimento para reconhecer falsidades quando as encontram online. Kierkegaard, filósofo cristão, falava que a multidão é a mentira. A ideia de que seguir a maioria muitas vezes nos afasta da verdade. Esse conceito é especialmente relevante nas redes sociais, onde a pressão dos pares pode ser intensa. Devemos ajudar nossos filhos a encontrar sua identidade em Cristo, não nos likes e seguidores. Irmãos e irmãs, quando olhamos para as Escrituras, vemos que Deus se revela como Pai, o modelo perfeito de paternidade que combina justiça e misericórdia, disciplina e graça. C.S. Lewis, filósofo cristão, nos lembra que o amor sem disciplina não é amor verdadeiro, mas mera sentimentalidade. Da mesma forma que um jardineiro poda a planta não por ódio, mas para que ela cresça saudável e produza mais frutos, a disciplina aplicada com amor visa o florescimento espiritual e moral dos nossos filhos. Pensemos na história do filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. O pai permitiu que o filho fizesse sua escolha, mesmo sabendo das consequências dolorosas que viriam. Ele não impediu o filho de partir, mas também não deixou de amá-lo e esperá-lo. Quando o filho retornou arrependido, o pai o recebeu de braços abertos, sem recriminações. Esta parábola nos ensina um equilíbrio delicado. Permitir que nossos filhos desenvolvam autonomia e aprendam com as consequências de suas escolhas, mas sempre mantendo uma postura de amor incondicional e acolhimento. Na era digital, isso significa 1. Estar presente. Assim como Deus está presente em nossa jornada, devemos estar presentes na jornada digital de nossos filhos. Isso não significa monitorar cada movimento, mas criar espaços de diálogo aberto sobre o que encontram online. 2. Estabelecer limites claros. Assim como os mandamentos de Deus não são para nos oprimir, mas para nos proteger, os limites tecnológicos não visam privar nossos filhos, mas protegê-los. 3.
modelar o comportamento. São Paulo diz em Coríntios 11:1: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Nossos filhos aprendem mais pelo que fazemos do que pelo que dizemos. Como usamos nossas próprias tecnologias. Dietrich Bonhoeffer, teólogo cristão, falou sobre a graça barata versus a graça custosa. A graça barata é perdão sem arrependimento, amor sem disciplina. A graça custosa reconhece o preço do crescimento e da transformação. Na criação dos filhos, não devemos oferecer uma graça barata, permissividade sem orientação, mas uma graça custosa que os ajude a desenvolver caráter e discernimento. Queridos irmãos e irmãs, criar filhos na era digital segundo os princípios bíblicos é como navegar em águas desconhecidas com um mapa antigo, mas infalível. Os desafios mudam, mas os princípios de amor, disciplina, presença e exemplo permanecem. Lembrem-se, nossos filhos são herança do Senhor. Salmo 127:3. Confiados a nós por um tempo limitado. Nossa tarefa não é torná-los perfeitos ou protegê-los de todos os perigos digitais, mas equipá-los com discernimento e valores que os guiarão quando não estivermos por perto. Como disse o filósofo cristão G.K. Chesterton, a família cristã não existe para preservar a sociedade, mas para a transformar. Que nossas famílias sejam faróis de luz em um mundo digital muitas vezes confuso e contraditório. Que possamos, como Josué, declarar: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Mesmo quando esse serviço acontece em meio a smartphones, redes sociais e jogos online. Se este conteúdo tocou seu coração e você deseja mais reflexões bíblicas para sua jornada familiar, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário compartilhando como você aplica os princípios bíblicos na criação dos seus filhos na era digital. Suas experiências podem inspirar outros pais e mães nessa jornada. Curtam este vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhem com aqueles amigos que estão enfrentando os desafios da paternidade e maternidade cristã nos dias de hoje. Lembrem-se, instrui o menino no caminho em que deve andar, inclusive no caminho digital. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.